ano passado, a Polícia Federal identificou a evasão de mais de 2 milhões de reais em crimes cibernéticos por uma quadrilha que gastou dinheiro na compra de armas e drogas. O último relatório da Central Nacional de Crimes Cibernéticos aponta um crescimento entre 2013 e 2014 de quase 200% nas denúncias de tráfico de pessoas com a ajuda da internet e gastos de mais de 125 bilhões de reais com crimes cibernéticos no país em 2010. A situação levou à criação de uma CPI na Câmara dos Deputados para examinar o quadro e propor medidas que possam reduzir esses crimes. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, é a presidente da CPI e participa desta edição do Palavra Aberta. A amplitude de temas relacionados a crimes na internet é muito grande. A gente conversava pouco antes dessa gravação. É uma profusão de temas que vão desde esses que eu citei, tráfico de pessoas, evasão de dinheiro retirado de contas de pessoas em bancos, passa por homofobia, racismo e por aí vai, privacidade, etc. Qual é o foco principal dessa CPI? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, Palavra Aberta, e falando sobre um assunto tão atual em relação aos crimes cibernéticos. Hoje, o nosso país acaba atingindo mais de 750 minutos da nossa população ligado ali no dia a dia na internet, enquanto a nossa média mundial é de 356 minutos. E os crimes cibernéticos cada vez mais vêm aumentando, e principalmente aqui no Brasil, por não haver uma legislação em relação a isso. O foco principal, até mesmo feito pelo requerimento do deputado Cibá Machado, foi em relação a essa operação IB2K, que desviou mais de 2 milhões de correntistas de vários bancos para compra de armas e também drogas na internet. Só que hoje, nessa realidade que vivemos da internet, a gente vê ocorrendo casos de pedofilia, racismo, crimes também ligados à religião, e a gente precisa fazer com que essa discussão venha para dentro desta casa. E com essa CPI, vamos estar focados nesses crimes financeiros, sem dúvida, até mesmo levando em conta essa operação, e criamos até mesmo dentro da CPI 4 sub-relatorias para discutir alguns temas, como crianças e adolescentes, a questão do comércio virtual, dos direitos fundamentais, que aí entraria a questão do racismo, preconceito, essa questão política também, que a gente acaba não tendo limites dentro das redes, e uma questão da segurança na internet. Hoje não temos segurança nenhuma dentro da internet. E a gente observa, por exemplo, não é só no caso do desvio de recursos extraídos de contas bancárias, mas também da própria privacidade. Falávamos pouco antes na entrevista até do caso Carolina Dickmann, que terminou gerando toda uma polêmica, uma discussão, etc. A CPI vai se debruçar também sobre isso. Sem dúvida, e esse tema foi um tema discutido aqui nessa casa, né, nessa lei da Carolina Dickmann, e a gente tem que trazer esses temas, principalmente porque acabam levando e tirando a honra da nossa sociedade. No caso da Carolina Dickmann, é uma artista conhecida em todo o país, mas a gente tem casos de jovens que a gente escuta até homicídios e suicídios também nessa questão pela sua exposição. Acabam-se muitas vezes até havendo montagens, às vezes não é nem o caso só dos vazamentos das fotos íntimas, mas também as montagens. E a gente acaba perdendo uma dimensão a partir do momento que essas fotos fogem ali do convívio da rede e vão para o mundo. A gente costuma dizer que até o fato da gente ter uma tela na televisão, as pessoas acham que é só ela e a tela e falam o que pensam, o que querem, e não acabam fazendo com que haja realmente limites para aquilo, né? Agora, deputada, a gente sabe da dificuldade que eu não vou falar controlar, mas pelo menos evitar que aconteçam abusos pela internet. Eu me lembro aqui, durante as discussões do marco regulatório da internet, que foi muito bem conduzida, aliás, pelo deputado Molon, da dificuldade que se tinha em tratar do tema, justamente porque é uma rede de amplitude planetária. Então, você pode legislar para o Brasil, mas não pode legislar para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e assim por diante. Sem dúvida. Como enfrentar esse desafio?
Esse desafio, acredito que não é só apenas o Brasil que enfrenta, acho que o mundo, até porque quando a gente vê essas notícias, são notícias mundiais ligadas à internet. Então a gente precisa fazer com que cada vez mais o Brasil também esteja conectado nas legislações que acontecem em outros países. A França fez a questão do direito do esquecimento e eu acho que isso é um ponto que está se trazendo para dentro desta casa. Tem um projeto de lei de autoria da deputada Soraya do Rio de Janeiro e é um momento também histórico que se discute e ela trouxe... Só para lembrar para o telespectador, a lei do esquecimento é um processo pelo qual se tenta limpar da internet um fato que, por exemplo, atacou a honra de alguém. E às vezes não é verídico, né? Mas tecnicamente já se diz que existe essa possibilidade. Sem dúvida. E um problema assim, Paulo, que acontece é que às vezes uma pessoa tem uma notícia, uma matéria falando de algo que não é verídico e a pessoa não consegue nem mais emprego por causa daquela matéria. Digitou-se o nome da pessoa na internet para saber... E a gente sabe que a gente vive dizendo, entrou, caiu na rede é eterno, né? É verdade. Não tem como modificar mais. E isso acaba sendo muito prejudicial. Então a gente precisa fazer com que essa regulamentação ela também esteja acompanhada de todas as questões do mundo e que a gente esteja ligado a essas diretrizes que estão sendo colocadas para se implantar aqui no Brasil. Acho que a gente está muito atrasado em relação à nossa legislação, mas a gente tem como sim dar um passo. Até mesmo em questão da CPI, a gente até quando parou para analisar que 120 dias é apenas, né, o primeiro momento dessa CPI, acaba se tornando pouco, porque há muita coisa para se ver. É porque o leque é muito grande. A gente citou aqui rapidamente racismo, pedofilia, né? Não acaba. Não acaba. Hoje a internet está em todas as áreas. E hoje as mulheres acabam ficando muito mais vulneráveis a isso, os famosos estão vulneráveis a isso, eu posso falar como política também, e aquilo se torna uma extrema verdade. Você mostrar o que é verdade ou não na internet, a gente precisa ver como fazer para que haja pelo menos uma questão de respeito. E eu tenho certeza que essa legislação, a partir da CPI, todos os deputados, 27 também, os titulares e os suplentes, vão estar engajados nisso. Até porque hoje respiramos internet o dia inteiro. Hoje ela facilita muito a vida da gente, se a gente parar para pensar... Mas também oferece mil riscos. Mil riscos. E esses riscos que são os preocupantes e fazem ter essa CPI. Agora, deputada, do ponto de vista exclusivamente da segurança das transações financeiras, a gente sabe que a internet, ela facilitou muito tudo isso, deu muito mais comodidade. Em compensação, a gente está vendo a fragilidade dos sistemas. Como fazer para que esses sistemas de segurança da internet tornem essas transações financeiras mais confiáveis, mais seguras? Essa segurança é o grande problema e o motivo que levou à CPI, até porque se acaba se tirando um pouquinho de cada pessoa, muitas vezes não se percebe no dia a dia, né? Você tem uma conta ali, se tira 1 centavo de cada correntista do banco, não se percebe. Essa discussão é que vamos trazer para cá, junto com a Polícia Federal, a Polícia Militar, todos os órgãos ligados à questão de segurança. Esse debate a gente já está começando até a fazer com todas as entidades, vamos votarem vários requerimentos e estar trazendo para serem realmente a gente ouvir depoimentos, ouvir informações em relação a isso e a gente ver de que forma a gente criar uma maior segurança para não apenas os bancos, mas de uma forma também até pelo comércio virtual. Pois é, segurança que tem a ver também até com a própria atividade política. Se a gente se lembrar que as eleições hoje são feitas com o uso de urnas eletrônicas. Sem dúvida. Cuja segurança tem sido colocada em xeque por vários especialistas. A gente vem acompanhando essa discussão. E daí vem as propostas, por exemplo, da impressão do voto, que é contestada, que é discutida, etc, etc. Ou seja, a amplitude não tem fim. E exatamente, e cada vez mais estamos conectados nessa rede virtual que traz para o nosso mundo real, mas ao mesmo tempo a gente sabe as brechas que tem em segurança. Um exemplo mesmo, como o senhor disse, das eleições passadas. E hoje se discute a questão do voto impresso. Mas e como seria? Teria uma comprovação desse voto? Até onde isso seria? Até no momento que a gente saiu da questão do passado, do papel e da
comprovação do voto, com aqui tantas a gente está falando da segurança do resultado da eleição, mas a gente está também dúvida, a que necessidade é um de falar virtual, também, né? de falar da questão do sigilo. Sem dúvida, isso é muito importante. E a nossa preocupação com essa CPI é exatamente isso, que cada vez mais estamos conectados e ligados à internet sem uma segurança. E seja a segurança de todas as formas, de dados, de sistemas pessoais com a gente, com a questão da conta de banco. Hoje a gente vê toda e movimenta nossas contas pelo aplicativo do celular. Então, a nossa vida, até mesmo financeira do banco, a gente está ali cada vez mais dependente desse sistema de rede. Então, a gente precisa estar cada vez mais ligados e vendo a forma para trazer uma segurança e fazer com essas legislações, elas sejam realmente o que seja o dia a dia do brasileiro, para também a gente não acabar com o comodismo que hoje existe, causado, né, pelas redes sociais e até mesmo por esses sistemas de internet. Deputada, a gente às vezes precisa recorrer aos mecanismos do inimigo, do adversário, para poder se prevenir de eventuais ataques. É o caso dos hackers. Existem os do mal e existem os do bem. Aqui mesmo na Câmara tem um trabalho de hackers do bem maravilhoso, né? O Hackathon. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a CPI vai se servir do trabalho desses hackers, que são especialistas em segurança, eles conhecem aquele sistema de codificações, etc., etc., para se chegar a um bom resultado nesses trabalhos da comissão? Sem dúvida, a gente tem aqui na Câmara uma estrutura excelente, várias pessoas especializadas nesses assuntos ligados à internet, TI, e a gente vai estar sim utilizando, até mesmo já tivemos conversando com alguns consultores dessa casa, para a gente estar bem aliados em relação a esse tema, um tema moderno, mas que essa casa já saia muito à frente, até mesmo com alguns relatórios já feitos por alguns consultores dessa casa sobre esse assunto. Então, acho que vamos poder utilizar muito de forma positiva e aprender muito com os nossos consultores legislativos. A gente pode falar os hackers do bem também ligados a essa casa para a gente chegar a um resultado positivo e não ser apenas mais uma CPI, mas uma CPI com resultado, produtividade e que a gente atenda a linguagem também do povo brasileiro. Deputada Mariana Carvalho, PSDB de Rondônia, obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço, obrigada. E sucesso lá na presidência da CPI. Sem dúvidas. Obrigado pela audiência, você de casa. Se quiser rever esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição, entre no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima.